Salve, salve galera do Central HQs, bem-vindos a mais um vídeo resenha aqui do canal. Eu me chamo Fernando e hoje nós vamos falar da série italiana Dampir, publicação da editora 85, que vem fazendo um grande trabalho com várias publicações italianas aqui no Brasil. Eu já resenhei o volume 4 e o volume 1 da série Dampir. Pera aí, Fernando, como assim o volume 4 e o volume 1? Galera, basicamente foi o seguinte, Dampir já havia saído no Brasil há um tempo atrás. Quando a editora 85 assumiu os direitos de publicação dessa série aqui no Brasil, ela continuou da onde parou, ou seja, a partir do volume 4, mas são edições diferentes da que saía anteriormente. Nós temos aqui em cada um desses volumes 4 histórias de Dampir, então ela continuou do volume 4 e começou a lançar tudo de novo desde o volume 1, nesse formato aqui que é 4 em 1. Se eu não me engano, já está no volume 8, que foi financiado até recentemente aí no Catarse. Eu tenho em mãos o volume 2, tá? E o volume 3 da série Dampir. Então vai ter resenha do volume 1, 2, 3 e 4. E pretendo resenhar o 5, 6, o 7 e o 8. Então fiquem ligados aqui no canal. É uma publicação que tem um formato bem bacana, que é compilar 4 histórias em um volume. Tem um bom acabamento gráfico, capa cartonada com orelhinhas, ó, tem até uma guarda bacana aqui. Papel offset preto e branco, 386 páginas. Eu vou deixar o link na descrição para quem se interessar por essa publicação. Bom, eu não vou me alongar e nem me aprofundar com relação ao contexto aqui das histórias do Dampir, até porque já fiz no volume 4 e no volume 1, então não quero ficar me repetindo demais, mas basicamente, resumidamente, nós temos o Harlan Drakan, que é o protagonista da história, o carinha aqui da capa. Ele é um Dampir. E o que significa ser um Dampir? Ele é basicamente filho de um mestre da noite com uma humana. Mestre da Noite seria um vampiro da mais alta casta, é aquele que consegue transformar as pessoas em outros vampiros. Já esses que são transformados em vampiros, eles não têm esse poder, eles são só bebedores de sangue. O Dampir, ele tem a capacidade de matar os Mestres da Noite pelo seu sangue. Então os Mestres da Noite, eles são, né, um pouco receosos com os Dampirs. E ele passa a caçá-los, né? No início, no volume 1, ele não acredita muito nisso, até que ele vai descobrindo e entrando nesse universo vampiresco. Bom, esse segundo volume aqui, ele tem histórias escritas por Mauro Bozelli e a primeira delas é desenhada pelo Luca Rossi. Os desenhistas que passam aqui por esse segundo volume, eles têm um estilo bem semelhante, trabalham muito bem com o chiaro escuro, então você não sente, né, muito quando há mudança do desenhista de um capítulo para o outro. São desenhistas de mão cheia que conseguem entregar um trabalho sombrio, pegando os elementos do sobrenatural, desse universo vampiresco, que é algo que obviamente o leitor está esperando. Já o Mauro Bozelli, que é um roteirista que eu particularmente gosto bastante e que já escreveu diversas séries italianas, a mais atual que sai aqui no Brasil é Tex Willer, As Aventuras do Tex Quando Jovem, que eu acho sensacional e tenho resenhado também aqui no canal Central HQs. Eu achei que ele não conseguiu acertar o ponto dentro da publicação de Dampir. As histórias escritas por ele trazem um caráter mais complexo para dentro das histórias, e aí é positivo. Porém, é muito verborrágico e isso deixa a história um tanto travada, falta dinamismo, falta ação e falta a violência daqueles ataques de vampiros. Nessa primeira história, o Mauro Bozelli vai colocar o Harlan Drakan procurando um determinado teatro numa cidade um tanto estranha. Inclusive tem uma taverna lá que pouca gente consegue chegar. Ele conhece o Nicolaus durante a chegada dele nessa cidade, em busca desse teatro, recebe algumas informações e esse Nicolaus é um cara um tanto estranho, enigmático. Chegando nesse teatro, ele conhece o Caleb e aí ele vai ter uma conversa bem interessante e várias coisas são reveladas para ele em relação aos Mestres da Noite, ao pai dele e a um alquimista, um cara que está mexendo aí com o sobrenatural, que pode fazer com que um golem
volte à vida. Depois as outras histórias que vão se seguir, elas seguem nesse tom um pouco mais travado, de conversa, é uma coisa que tenta explorar, né, o lado de explicações envolvendo esse universo de Dhampir. E eu, para mim, achei que esse segundo volume faltou realmente um maior dinamismo. Nesse volume nós temos compiladas Sob a Ponte de Pedra, A Costa dos Esqueletos, e essa aqui o Bozelli ele já escreve uma história um pouco mais dinâmica em relação às demais. Temos Zona Proibida, que é basicamente uma continuação dessa história, onde nós temos ali um mestre da noite que está junto de militares num determinado país, onde existe ali um conflito civil entre raças ou povoados. E depois, finalizando a publicação, nós temos Das Trevas, que vai envolver o Harlan Drakan como um professor. Ele foi relocado dentro da sua vida, e essa aqui, sem dúvida, na minha opinião, é a melhor história desse volume aqui, porque traz um caráter mais investigativo, misterioso, que envolve um assassinato, e aí tem professores envolvidos. O pessoal já está desconfiando do Harlan como, né, um professor que entende muito da cultura vampiresca. Então, o que eu mais gostei foi a última história desse segundo volume aqui. Já no terceiro volume, nós temos uma mudança no roteirista. Aqui nós temos compiladas as edições 9, 10, 11 e 12. O roteirista é o Colombo e a arte de abertura, pelo menos, é do Majo, que desenha demais. A história de abertura se chama Lâmia, que vai trazer uma vampira aí, que na verdade acaba auxiliando o Harlan Drakan no combate aí ao Mestre das Trevas. Depois nós temos a segunda história, que é A Casa de Sangue. É uma história realmente bem bacana, galera, que vai envolver aí uma casa onde uma pessoa acabou fazendo uma invocação demoníaca e ele promete determinadas almas para essa casa, mas as coisas não saem exatamente da forma que ele esperava. E o Harlan Drakan acaba entrando aí nessa jogada. Depois nós temos a terceira história, que vai trazer Nêmesis. E galera, essa história também é muito bacana. Trata-se de uma experiência feita com cobaias humanas lá na cidade do Kojark, no país dele, onde existe uma grande rivalidade entre dois povos. Eles acabam indo para esse país e descobrem, né, que pessoas muito próximas do Kojark, eles acabaram sendo utilizados como cobaias humanas em experimentos. E aí, meus amigos, a vingança vai correr solta com muito sangue. E aqui nesse terceiro volume eu realmente achei que a história ela ficou muito mais dinâmica, muito mais ação, você tem uma leitura mais ágil dentro da publicação de Dhampir. Aí nós chegamos na última edição, que é Alma Perdida, que envolve a Tesla com uma pessoa muito famosa que ela conheceu antes de se tornar uma vampira. Esse cara está definhando, quase morrendo, e ela resolve ajudá-lo. Só que ela começa a fazer algumas descobertas sobre o que rolou no passado entre ela e essa pessoa muito famosa. De qualquer forma, galera, eu gostei bastante desse terceiro volume. O segundo volume é ok, com a última história sendo realmente muito boa. Então eu dou basicamente a nota entre 7,5 e nota 8 para esse volume e entre 8 e 8,5 para esse terceiro. Galera, Dhampir é uma série realmente muito bacana. Quem gosta desse universo vampiresco, com algumas modificações, né, até porque tem os Dhampirs aí, eu realmente recomendo para vocês um material que eu acho que vale a pena você ter na sua coleção. Então é isso daí, galera. Um abraço para todos e fui!